São 5 minutos. Eu peço sua atenção por 5 minutos. Eu quero falar alguma coisa a respeito do livro de Hebreus, que nós não sabemos quem escreveu. Para mim foi Paulo, alguém muito próximo de Paulo, talvez um sacerdote, mas uma pessoa muito próxima de Paulo. E esta pessoa, ele vem falando no capítulo 1 a respeito de Jesus. Eu queria ver com você algumas passagens bíblicas, alguns versículos do capítulo 1 de Hebreus, o que o escritor de Hebreus fala a respeito de Jesus que é importante para nós. Ele fala no verso 1 assim, ó: e havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então a primeira coisa que Hebreus vem falando de Jesus é que no Antigo Testamento Deus falou de muitas maneiras. Deus falou através da natureza, através da sua criação, falou pelos profetas, falou através dos anjos, falou pelo Urim e Tumim, e falou através de Moisés, e de muitas maneiras Deus falou. Mas naqueles dias que ele estava escrevendo, você agora nos últimos dias lá para ele que estava escrevendo, ele falou assim: Deus falou através do seu Filho Jesus. Então Jesus é aquele que veio falar. Jesus é a expressão máxima de Deus aqui na terra. Ele falou para Tomé: quem vê a mim vê o Pai. Então Jesus é a expressão máxima de Deus aqui na terra. Jesus é a própria boca de Deus aqui na terra. Ele veio explicar as Escrituras para nós. As pessoas interpretavam de uma maneira, entendiam de uma maneira, e ele veio explicando de fato qual era a intenção de Deus quando deixou aquela parte da Escritura como ensinamento para nós. Então Jesus, ele é a boca de Deus aqui na terra, que veio falando através de Jesus, e até hoje ele fala através de Jesus. E Deus fala ao mundo através da igreja, através de você, através de mim, através da sua igreja. Através de Jesus é que Deus fala e se comunica com o mundo. E no verso 2 fala assim: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então esse Jesus, porque através de quem ele falou, ele também fez Jesus ser herdeiro de tudo. Esse Jesus que é aquele que ele enviou para falar e se manifestar através dele, que Jesus era Deus manifesto aqui na terra. Além disso, agora ele pegou esse Jesus e o transformou de herdeiro de tudo. Então Jesus é dono de tudo. É bom nós servirmos, é bom nós andarmos com aquele que é servo de tudo. É muito bom fazermos isso. Então Jesus, além de ser herdeiro de tudo, ainda fala assim, olha, que fez também herdeiro do mundo, e através de que ele fez o mundo. Por que através de Jesus que Deus fez o mundo? Porque Jesus era o haja de Deus. Jesus, ele era a ação de Deus. Então, Bereshit bara Elohim. Então, no princípio criou Deus. E daí Deus viu que a terra era desabitada, estava sem forma e vazia. Ele chamou a luz à existência e ele falou assim: haja isso. Haja aquilo. Quando ele falava haja, aquilo vinha à existência. Esse haja é Cristo. Jesus, ele é o verbo, como João falou no seu capítulo 1 de João, do Evangelho de João, ele fala que Jesus era o verbo e o verbo estava com Deus. O que é verbo? Verbo é ação. Verbo é Deus falando, é Deus agindo. Quando Deus fala haja isso, aquilo vinha à existência. Então quem era Jesus? Jesus era o verbo, era a ação de Deus, era Deus existindo, Deus agindo. Então o haja era Cristo. Então através desse Cristo ele fez todas as coisas. Então Jesus, além de ele ser criador, ele é a voz de Deus falando aqui da terra. Olha que coisa tremenda. O que mais que ele fala aqui? Fala assim: e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então esse Jesus, que é a boca de Deus falando, esse Jesus que é aquele herdeiro de tudo, e que Deus fez tudo através dele, que é criador de todas as coisas, agora ele também fez todas as coisas do quê? Ele fez a purificação dos nossos pecados, que é aqui que fica forte. Então Jesus veio ser o Criador, ele ser aquele que tudo fez, que tudo faz. Agora ainda por cima ele veio purificar os nossos pecados. Agora ainda por cima ele veio arrancar o pecado, ele veio tirar o pecado, ele veio passar uma borracha, ele veio apagar o pecado. Não é mais o pecado que leva uma pessoa para o inferno, irmão. Isso aqui é muito forte. Por quê? Porque Jesus veio e fala que havendo feito tudo por si mesmo, criou tudo, fez tudo. Agora ele fez a purificação dos nossos pecados e está vivo, assentado diante de Deus. Então Jesus, que ele é, nós servimos um Deus vivo, o nosso fundador está vivo. Aquele Deus que nós servimos, ele é vivo, ele é um Deus morto, ele é um Deus vivo. E depois de ele ter feito tudo isso, ele sentou-se diante do Pai, sentou-se à direita do Pai. E ele fez o que? Ele purificou o nosso pecado. Então a maravilha é que ele é tão grande, a maravilha é que ele é tão poderosa, que não existe pecado para condenação. A pessoa é condenada quando ele não crê, quando ele peca contra o Espírito Santo, quando ele é um herege e quando ele é um apóstata. Fora isso, ele não perde a salvação. Por quê? Porque Jesus já purificou. Mesmo essas pessoas que vão para o inferno pela incredulidade, ele perde a salvação porque ele não aceita, não crê em Jesus. Ele tem que entender que Jesus já perdoou o pecado dele. Ele já acabou com o pecado. Então esse é o Jesus que nós servimos. É isso
que esse escritor de Hebreus vem falando para nós, é isso que eu deixo para você. A força, esse Jesus pelo qual Deus falou através dele, esse Jesus, que é aquele um que Deus constituiu ele herdeiro de tudo e dono de tudo, pelo qual Deus fez todas as coisas também. Esse aí também é aquele que nos purificou dos nossos pecados e agora está vivo, sentado diante de Deus. Crê em Jesus, pregue Jesus, viva para esse Jesus. Deus te abençoe, fica na paz.